Vamos lá, meus amigos, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Vocês não têm noção da saudade que eu tô de vocês, vocês não têm noção do quanto vocês fazem falta. É muito melhor dar aula para vocês, olhar para o rostinho de cada um, tá certo? Do que estar olhando aqui para um bocado de cadeira vazia, tá certo? Mas vida que segue. Infelizmente isso não é uma decisão nossa, isso é para o melhor da humanidade e vamos seguir essas orientações. E já que nessa semana eu ia fazer um testinho com vocês, ó, que coisa triste, vocês estariam bem mais felizes aqui fazendo essa provinha. Mas aqui já do módulo 2, vamos trabalhar um assunto que está do nosso dia a dia, uma matéria boa de se trabalhar, tá certo? Uma matéria que sem dúvida alguma vocês vão usar bastante no cotidiano de vocês. A matéria de porcentagem, que muitos costumam utilizar porcentagem usando regra de 3, e eu realmente não gosto de usar a regra de 3, eu prefiro usar uma matéria chamada fator de multiplicação, tá certo? E como é isso? Vamos lá. Imagine que eu queira dar um aumento de 10%. Eu vou colocar a setinha para cima aqui para representar o aumento de 10%. Como é que eu faço para aumentar 10%? Tudo em porcentagem, eu vou começar com 100%. Se eu aumento 10%, é mais 10%, eu vou chegar ao quê? A 110%. Todo mundo já sabe, pelo menos eu acredito, que esse símbolo de porcentagem serve para quê? Para você dividir um número por 100. Então, se é 110%, é 110 por 100. 110 por 100 dá o quê? 1,10. Pronto. Esse cara aqui é o cara que eu chamo de fator de multiplicação. Vocês vão escutar muito esse nome, fator de multiplicação, fator multiplicativo ou fator de correção. Vocês vão escutar muito, tá certo? Eu falar disso aqui que eu vou usar para facilitar na nossa interpretação de questões, tá certo? André, e se fosse uma redução de 10%? Imagine redução de 10%, diminuir 10%. Redução de 10%, tudo começa com 100%. Redução de 10%, menos 10%. Menos 10%, 100% menos 10%, 90%. 90% é a mesma coisa que 90 por 100. E 90 por 100 dá 0,90 ou 0,9. Tá certo? Vamos lá, vamos colocar mais dois exemplozinhos, os mais comuns, que acontecem demais, tá certo? Aumento de 20 agora, aumento de 20, então se eu quero aumentar 20%, tudo começa com 100%, 100% mais 20% dá o quê? 120%. 120% é a mesma coisa que 120 por 100, que dá 1,20. E redução de 20%? Redução de 20%. Vamos lá. O que é que acontece? Tudo começa com 100%, redução de 20%, menos 20%, que vai dar o quê? 80%. 80% é a mesma coisa que 80 por 100. E 80 por 100, 0,80. Tá certo? Estes são os fatores de multiplicação, os fatores de correção, que eu queria que vocês não esquecessem. Tá bom? Vamos falar mais alguns exemplos de aumento. Aumento de 10, multiplica por 1,10. Aumento de 15, multiplica por 1,15. Aumento de 20, multiplica por 1,20. Aumento de 35, multiplica por 1,35. Aumento de 47%, multiplica por 1,47. Tá certo? André, e desconto? Desconto de 10, 100 menos 10, 90, multiplica por 0,90. Desconto de 30, 100 menos 30, 70, multiplica por 0,70. Desconto de 38, 100 menos 38, 62, multiplica por 0,62.
Mas aí vamos imaginar que vocês cheguem para mim e me digam o seguinte: professor, eu diga, pode falar. E se eu quiser aumentar 300%? Vamos lá. Aumento de 300%. Mesmo procedimento, pessoal. Tudo começa com 100. Se você aumenta 300%, mais 300%, que dá quanto? 400%. 400% é a mesma coisa de 400 por 100. E 400 por 100 dá 4. Tá certo? Mas vamos para cá. Vamos criar um quadrozinho aqui para facilitar a nossa vida. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, ó, vamos prestar atenção. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aumento. Só para a gente falar mais, para a gente repetir mais. Desconto. E vamos colocar aqui a porcentagem. Não entendi. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Eu vou escolher aqui 4 exemplos e vou o quê? Repetir, tá certo? Exemplificar, falar mais, tá bom? Então, quais as porcentagens que eu vou escolher? Porcentagens que, inclusive, aparecem bastante. 25%, 5%, e vou botar 60%. Não vou colocar 3 não, vou colocar 4. Tá certo? Então vamos lá. Aumento de 25. De cabeça, multiplica por 1,25. Desconto de 25. Peraí, 100 menos 25. 75. Multiplica por 0,75. Isso aqui é quando você quer descobrir o quê? 25% de um valor. Eu não quero saber aumento de 25%, porque se eu quisesse acrescentar 25%, eu multiplicaria por 1,25%. Se eu quisesse reduzir 25%, eu multiplicaria por 0,75%. Mas se eu quisesse descobrir 25% de um valor, eu multiplicaria por 0,25%. Não entendi, vamos trabalhar mais, vamos lá. Agora, aumento de 5, multiplica por 1,05. Tá certo? Desconto de 5, peraí, 100 menos 5, 95. Multiplica por 0,95. E quando eu quiser saber 5% de um valor, quero saber 5% da idade de alguém, você multiplica por quanto? 0,05, que é a mesma coisa que 5 por 100. Vamos lá, vamos por 60. Aumento de 60%, 1,60. Desconto de 60, 100 menos 60, 40. Multiplica por 0,40. E se eu quiser saber 60% de um valor, multiplica por 0,60. Ok? Meus amigos, eu vou colocar aqui uma situação que aparece muito também em questões e no nosso dia a dia, que são os reajustes. Reajustes sucessivos. Tá certo? Vou colocar várias situações. Vamos lá. A primeira que eu quero colocar para vocês é essa daqui, ó. Imagine que numa loja 1 eu vá comprar, que está muito comentado hoje nesse cenário que a gente vive hoje, eu vá comprar um certo volume aí, um recipiente de álcool gel. E esse valor desse recipiente de álcool gel custa R$, certo? Só que o que aconteceu? Há um tempo atrás, ele sofreu um desconto de 30%. E por causa deste momento que a gente está vivendo, a falta e a procura pelo álcool gel, tá certo? As lojas aumentaram 20%. Deixando claro que esses 30%, olha para cá, ó,
ele é aplicado em cima de V, do valor inicial. E esses 20%, ele é aplicado em cima de um resultado, tá certo? De um reajuste de 30% que já aconteceu. Esses 20% é aplicado em cima do resultado de V com a redução de 30%. Tá certo? Numa loja 2, aconteceu exatamente ao contrário. Era V, sofreu um aumento de 20%, tá certo? E depois uma redução de 30%. Vamos prestar atenção. Da mesma maneira, era V, aumentou 20%, o que foi que aconteceu? Esse valor ficou o quê? Mais alto. E em cima desse valor mais alto foi dado um desconto de 30%. No anterior era V, foi dado um desconto de 30%, ele ficou mais baixo. E em cima desse valor mais baixo foi dado um aumento de 20%. Tá certo? Pergunta que eu faço a vocês: qual das duas lojas, tá certo, vai ter um valor final de álcool gel menor? Muita gente vai querer o quê? Dizer que uma das duas é mais barata ou uma das duas é mais cara. Tá errado. E muita gente também vai dizer o quê? Que as duas são iguais, porque se reduz 30 e aumenta 20, reduz 30 e aumenta 20, 30, tá certo? Menos 30 mais 20 vai dar menos 10. Muita gente acha que a redução vai ser o quê? De 10%. Porque muita gente vai fazer a operação de mais 20 menos 30 para dar menos 10. Só que eu não posso fazer isso. Esses dois raciocínios, essas duas respostas estão erradas. Tanto dizer que vai ter uma diferente da outra, que vocês vão perceber daqui a pouco que as duas são iguais, como dizer que no final, por diminuir 30 e aumentar 20, vai ter uma redução de 10. Tá certo? Então o que é que vai acontecer? Vamos usar os conhecimentos que nós trabalhamos até agora. Vamos lá, presta atenção. Era V. Reduziu 30. Vixe Maria, 100 menos 30, 70. Multiplica por 0,70. Aumento de 20. Multiplica por 1,20. Aqui, meus amigos, era V. Aumentou 20. Multiplica por 1,20. Reduziu 30. 100 menos 30, 70. Multiplica por 0,70. Observe que eu transformei este desconto e este aumento e este desconto, eu transformei em fatores de multiplicação. Na hora que eu transformei a redução de 30 em 0,70 e o aumento de 20 em 1,20, o aumento de 20 em 1,20 e a redução de 30 em 0,70, eu transformei estes aumentos e esses descontos em números, em fatores de multiplicação. E eu aprendi, pessoal, quando eu era bem mais novinho, que existe uma propriedade em multiplicação chamada propriedade comutativa, que diz o quê? Que a ordem dos fatores não altera o resultado. Aumentar 20 e reduzir 30 é a mesma coisa que reduzir 30 aumentar 20, porque estes aumentos e esses descontos são transformados em fatores de multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá certo? André, quanto é que vai dar essa resposta? Se eu multiplicar isso aqui, vai dar 0,84V. Se eu multiplicar isso daqui, vai dar 0,84V. Aí eu quero que vocês observem bem aqui, ó. As duas são iguais. Só que o que eu quero agora é o seguinte, ó, presta atenção. Ó, presta atenção. 0,84 é a mesma coisa que 84 o quê? % de V.
84%, lembrem-se que o inicial é quanto? É V, é 100% de V. Sempre começa com 100%. Se chegou a 84% de V, é porque reduziu quanto? 16. Então, o que eu quero que vocês aprendam na conclusão deste exemplo é que se eu aumento 20 e reduzo 30, é a mesma coisa que o quê? Reduzir 30 e aumentar 20. Por quê? Porque esses aumentos e esses descontos são transformados em fatores de multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá certo? Então, tanto faz aumentar 20 e descontar 30. Descontar 30, aumentar 20. Que tudo isso é a mesma coisa que o quê? Reduzir 16%. Ok? Vamos criar outro exemplo envolvendo a situação do nosso dia a dia. Imagine, meus amigos, que aconteça o quê? Olha para cá. A quantidade inicial de casos de coronavírus seja que no mês de março aumentou 30%. No mês de abril reduziu 30%. Tá certo? Lembrando a todos que era que, tá certo? Era que aumentou 30, ficou um pouco maior a quantidade de casos. E depois reduziu 30 em relação ao valor que já foi o quê? Aumentado. Então era que aumentou 30%, ou seja, o valor ficou mais alto, e em cima desse valor mais alto eu vou dar um desconto de 30. Muita gente vai interpretar de que maneira? Pô, se aumentou 30, descontou 30, aumento de 30, desconto de 30, corta, o valor vai se manter o mesmo. Não. Eu não posso, em reajustes sucessivos, nem aumentos, nem descontos, tá certo? Realizar essas operações de adição e subtração. Não. São fatores de multiplicação. Professor, eu não estou gostando muito dessa questão de fatores de multiplicação, dessa questão de fatores de correção. É costume. Vocês vão perceber que à medida que eu for praticando, vocês vão se adaptando melhor. E sem dúvida, aprender dessa forma facilita muito na questão da interpretação. Pode acreditar em mim, não tem melhor maneira de aprender porcentagem do que esta. Tá certo? Então vamos lá, presta atenção. Era que aumentou 30. Multiplica por 1,30 ou 1,3. Reduziu 30, peraí, 100 menos 30, 70. Multiplica por 0,70. Quando eu realizar esse produto, vai dar o quê? 0,91 que? 0,91 que? 0,91 é a mesma coisa que o quê? 91%, tá certo? De quê? Tudo começa com 100%. Se está 91, é porque reduziu quanto? 9. Então, aumentar 30 e descontar 30 não corta não. Tá certo? O que é que vai acontecer? Aumentar 30 e reduzir 30. Novamente eu falo, não esqueça, é a mesma coisa que reduzir 30 e aumentar 30. A ordem não influencia, porque estes aumentos e esses descontos são transformados em fatores de multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado. Que é a mesma coisa que o quê? Reduzir 9. Tá certo? André, tem como você fazer mais um outro exemplo? Tem sim, sem problema algum. Vamos lá? Imagine que eu tenha uma quantidade inicial X. Tá certo? E agora eu vou fazer o quê? Aumentar 10. Tá certo? E aumentar 20. Vixe, 2 aumentos? Isso. Aí muita gente pensa o quê? Pô, aumentar 10.
e aumentar 20 é a mesma coisa que aumentar 30. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não posso. Não posso, em reajustes sucessivos, nem aumentos, nem descontos, realizar operações de adição ou subtração. Como é que eu vou fazer aqui? Era X. Aumentou 10. Multiplica por 1,10. Tá certo? Aumentou 20. Multiplica por 1,20. 1,10 ou 1,1, 1,20 ou 1,2. Tá certo? Realizando esse produto, eu vou chegar a 1,32x. Só que 1,32 é a mesma coisa que o quê? 132% de x. Se está 132, lembrem-se, o início de tudo é 100%. Se está 132, o que é que eu não posso esquecer? Aumentar 10 e aumentar 20 é a mesma coisa que o quê? Aumentar 20 e aumentar 10. A ordem não influencia. Novamente, eu repito, não. Que é a mesma coisa que aumentar o quê? 32. Que eu não posso, de jeito algum, o quê? 10 com 20, 30. Não posso somar. Tanto que o aumento final foi de 32%. Tá certo? André, cabe mais um aqui ainda. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho outro exemplo. Tá certo? E aqui eu tenho outro exemplo. Vamos mais um. O que é que vai acontecer agora? Imagine que eu tenha Y. E agora eu tenho uma redução. Bora. Uma redução de 30 e uma redução de 40. Reduziu 30, reduziu 40. Muita gente pensa, se reduziu 30 e reduziu 40, reduziu quanto? 70. Porque muita gente vai somar. Não posso. Tá certo? Em reajustes sucessivos, em aumentos e descontos, eu não posso realizar as operações de adição e subtração. Então aqui o que é que vai acontecer? Era Y. Redução de 30, 100 menos 30, 70. Multiplica por 0,70 ou 0,7. Redução de 40, 100 menos 40, 60. Multiplica por 0,60, 0,6. 0,7 vezes 0,6 dá 0,42y. 0,42y, meus queridos, é a mesma coisa que o quê? 42% de y. Se é 0,42, ou seja, 42%. Como eu avisei para vocês, o início é sempre 100%. Se chegou a 42, é porque reduziu quanto? 58. Então, o que é que eu posso afirmar? Reduzir 30 e reduzir 40 é a mesma coisa que reduzir 40 e reduzir 30. Repito, quando eu trabalho com reajustes sucessivos, a ordem não influencia, porque esses reajustes são transformados em fatores de multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado. Tá certo? Isso aí é a mesma coisa que o quê? Reduzir 58%. Por que 58, André? Porque o valor final ficou 0,42. Ficou 42%. Esse é o valor final. Então, reduziu quanto? 58. Em todos os meus exemplos, eu sempre procurei seguir um mesmo padrão. E não esqueçam disso aqui, que eu vou usar muito nas questões. Não esqueçam. Sempre eu vou ter um valor inicial.
que eu vou multiplicar por alguns fatores de multiplicação para chegar o valor o quê? Para chegar o valor o quê? Final. É sempre assim. Boa parte, meus amigos, das fórmulas que nós vamos aprender em função exponencial, tá certo? Em PG, boa parte vai usar isso daqui. Em juros simples, em juros compostos, sempre o quê? O valor inicial, tá certo? Que muita gente costuma chamar de V0, vezes um fator de correção, para chegar ao valor o quê? Final. Por favor, não esqueçam disso. O fator de correção, o fator de multiplicação é sempre aplicado em cima do valor o quê? Inicial. Tá certo? E aí, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com a parte de exercícios, para pôr em prática o que nós trabalhamos aqui na parte teórica. Tá certo? Valeu, pessoal!